E aí, vamos falar um pouco hoje sobre reputação? Fica aí! Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais esse vídeo. Meu nome é Luciane Mamoré, eu sou jornalista há 26 anos e há 20 ajudo pessoas e empresas a construírem reputação e imagem. Eu falo todo início de vídeo essa mesma introdução. Cito sempre reputação e eu achei importante voltar e refletir um pouco contigo o que é reputação. Vamos falar sobre vários pontos e no final do vídeo eu prometo falar para vocês o que eu acho mais importante nessa construção de reputação, tá bom? Bora lá. Você acha que reputação é o seu currículo, a sua história profissional, sua jornada até aqui? Você acha que reputação é a história da sua empresa, os serviços que você presta? Se você acha isso, é só uma pontinha da reputação. Reputação, gente, é uma visão externa, é o que uma terceira pessoa acha sobre você. Uma terceira pessoa, um grupo de pessoas, uma comunidade. Então, não é exatamente o que você é, não é exatamente o que você acha sobre você, e sim o que o outro acha sobre você. A reputação pode ser positiva, pode ser negativa. A pessoa pode ter uma visão errada, distorcida do trabalho que você executa, pode ter visão nenhuma. Você é um profissional ali e a pessoa não sabe quem é você, o que você executa, qual o trabalho, que transformação você oferece para o seu cliente, para a sua comunidade. Então, o primeiro passo para a reputação, e aí por isso que a gente diz, construir uma reputação é a comunicação. É então divulgar quem você é, divulgar o que você faz. Então, passo 1 é entender que a reputação não é exatamente quem você é, e sim o que pensam e o que acham sobre você. Então, entender o que o mercado pensa sobre você é um dos pontos de reputação. Às vezes você está trabalhando há tanto tempo, você está enfurnado no teu escritório, no teu consultório, no teu trabalho, no dia a dia, e você não avaliou, não esticou o pescoço para fora para entender qual é a imagem que tem de você e aí sim, qual é essa tua reputação. Bom, eu falei de currículo, falei de jornada, falei de construção de carreira. Isso tudo é a base, é o início, é a fundação para a construção de uma reputação. Então, a construção da reputação, o caminho para a construção de uma reputação positiva é a comunicação. Então, você vai precisar saber que, primeiro, você sempre vai ter de alguma forma, uma situação que você não controla 100%. A reputação sempre vai estar sob a ótica de uma terceira pessoa. Então, a partir do momento que você passou para uma terceira pessoa, essa reputação esse controle já não está 100% na sua mão. Tem um pouco do olhar do outro, e por isso a comunicação precisa ser muito, muito, muito íntegra e muito, muito, muito clara. Então, quanto mais integridade você tiver na divulgação do seu currículo, na divulgação do seu trabalho, na divulgação da sua jornada de carreira e não de reputação, você começa a dar visibilidade para isso, e aí começa a conseguir a construir uma reputação positiva sobre tudo aquilo que você fez, sobre tudo aquilo que você desenvolveu. Então, qual o primeiro passo para a construção da reputação? Comunicar, falar com as outras pessoas, encontrar um caminho de comunicação. Então, vamos começar de novo. A partir do momento que a reputação é uma visão externa, uma visão do terceiro, é ele falando bem de mim, é ele gostando do meu trabalho, da minha carreira, admirando a construção que eu fiz
do meu currículo e da minha carreira. Então, isso é uma visão do terceiro. Quando a visão é de terceiro, que você precisa que um terceiro esteja falando bem de você, é aí que a gente lança a mão dessa ferramenta da comunicação que é a assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa vai construir um texto, um gancho jornalístico contando o que aquela empresa faz de transformação social, o que é importante para a comunicação social daquela comunidade, o que aquela marca, o que aquela empresa, enfim, ou aquele profissional liberal faz. E aí isso vai ter o viés, o olhar e a edição da redação do jornalismo profissional que vai editar aquele material e divulgar ou não. A partir do momento que ele divulga dentro daquele jornal, de alguma forma, como eu já disse, na assessoria de imprensa, ela transfere um pouco da credibilidade daquele jornal, daquele lugar para o seu negócio, o seu trabalho, o seu serviço. Então, assessoria de imprensa, e muitas vezes quando você divulga um material de assessoria de imprensa, você dá voz para um cliente seu, você dá voz para alguém que você atendeu, para dizer o que foi de transformador na vida dele. E aí coloca nesse texto jornalístico que é enviado para as redações. Eu não sei se ficou confuso. Se ficou alguma dúvida, você comenta aí que eu volto a falar sobre isso um pouco mais. Mas eu quero que você entenda que a reputação é construída sob a ótica do outro e não sob a tua ótica, sob uma visão coletiva e não o que você realmente faz. E aí que ganha uma outra grande relevância, que são os canais digitais, as redes sociais. Na rede social, você pode falar e divulgar o trabalho que você desenvolve diretamente. Mas mais do que isso, ali também pode ter comentário de pessoas, de clientes seus, da importância do trabalho que você desenvolve ou da sua empresa. E aí vem um conceito super antigo que está aí no meio digital, que é o famoso boca a boca, que são outras pessoas falando sobre você. Nada mais que isso. Dizia-se no início da publicidade, propaganda boca a boca, pessoas falando bem sobre você. Assessoria de imprensa pode fazer isso e as redes sociais faz isso com uma enormidade de alcance, que pode ser positivo e pode ser negativo. E a construção, todo o trabalho é para organizar que isso seja, que você colha isso de maneira positiva. O boca a boca é também o que a gente tem chamado de prova social, que são pessoas dizendo como é que foi a sua experiência com aquela marca, com aquele profissional. Prova disso são os grandes sites de recomendação, né? O Booking.com tem um espaço para o cliente falar, enfim, vários. O TripAdvisor é um espaço só sobre experiência de leitores, de internautas que estiveram naquele restaurante, naquele hotel, e você ter uma pessoa, mesmo que você não a conheça, que está narrando ali a experiência, isso constrói, fortalece muito a reputação daquela marca, daquele hotel, daquele restaurante, como eu tô falando. E mesmo que venha de uma forma negativa, mesmo assim é importante, porque ali naquele espaço o hotel tem a oportunidade de responder e corrigir e depois melhorar a visão que se tem sobre aquele item que às vezes não estava tão positivo. Então, ali é uma construção permanente, diária e recorrente de reputação dessas marcas. Então, o famoso boca a boca, que antes era um a um, uma migalha construída
individualmente, devagarinho, agora ela varre rapidamente toda a internet por conta desse ambiente digital. Então tá muito, muito rápida essa construção. Então a gente falou aqui desse trabalho que você precisa estar atento. E aí, como eu disse, essa construção é gradual e é permanente, você precisa estar atento e sabendo que estão falando de você o tempo todo. Por isso também a gente tem um trabalho que chama clipping, que é essa visão do que se fala sobre as marcas. Eu também fiz um vídeo explicando o que é clipping, se você não pegou, dá tempo de assistir, eu vou deixar linkado para vocês explicando o que é o clipping, porque assim, o tempo todo você precisa estar muito antenado sobre o que falam. Se você é uma marca pequena ainda, se você ainda não começou a construir fortemente a sua reputação, você vai ter um monitoramento menor. Se você já tem uma grande repercussão, você vai ter que ter um monitoramento maior para você conseguir filtrar e tentar entender qual é a visão que está sendo feita, construída de você, para você reconstruir, reorganizar, se for preciso, ou continuar muito bem se essa reputação estiver sendo construída de uma forma positiva. Então, a gente já falou que reputação não é o seu currículo, e sim a divulgação e a construção e a visão. Terceira, a gente já falou que a reputação é construída com informação e essas informações podem e devem estar dentro do jornalismo profissional, com espaços de assessoria de imprensa, de artigos também, organizam e constroem a sua reputação. Se você puder ter um espaço de divulgação dos seus trabalhos científicos, da sua visão mais técnica sobre a sua área de atuação, tem os espaços de artigo que você também pode e deve ocupar. E falamos também sobre esse boca a boca. Por que a publicidade diretamente não constrói a reputação? Publicidade é um espaço pago que as pessoas entendem que você está ali para divulgar o seu trabalho. E como é você falando de você mesmo, é um espaço frágil para a construção de reputação. Ela precisa e deve entrar organizada com outras ações de comunicação. A publicidade sozinha não constrói reputação. Ela muitas vezes oferece uma visão de solidez da sua empresa, de força de comunicação, mas ela precisa estar integrada com outras ações de comunicação para, de fato, construir a reputação, já que é uma visão terceira, não direta da empresa sobre ela, é uma visão do outro sobre você, assim constrói-se a reputação, tá bom? Falamos de integridade, de clareza, falamos por que as redes sociais e o boca a boca constroem muito essa reputação, e agora o ponto que eu prometi, que para mim é o mais importante sobre reputação. Você precisa saber, precisa ter uma força muito grande dentro de você, que reputação é um item frágil, sensível e muito, muito, muito delicado. Você precisa cuidar da reputação sempre dentro de um ninho, de uma forma muito atenta. Por isso que eu falo do monitoramento, de você entender o que está sendo divulgado e falado sobre você, para você poder sempre aparar, corrigir e reorganizar, porque é um item da sua carreira, do seu negócio, da sua empresa extremamente delicado e sensível. Qualquer deslize pode desmoronar aquela reputação positiva que você demorou tanto tempo para construir. E sobre isso eu quero ir de 2 exemplos rápidos. O primeiro, que a gente viu, Gabriela Pugliese, fenômeno de internet, uma super influenciadora digital, faz festa durante a quarentena e, num piscar de olhos, perde contratos, marcas anunciam notas oficiais retirando o apoio, patrocínio da influenciadora,
todas as outras pessoas que estavam também nessa festa perderam seus contratos, foram afastadas de emissora. Enfim, um grande estrago na reputação tanto dela quanto das outras pessoas que também estavam nessa festa, num piscar de olhos, numa divulgação rápida e instantânea através de stories nos canais digitais ali dela. Então, rapidamente, a visão externa que se tinha dela, de uma construção de muitos anos, falando de saúde, de qualidade de vida, de condicionamento físico, enfim, tudo, ela fez contrário, num piscar de olhos, e teve uma avalanche de repercussão negativa. Esse é um dos exemplos. Segundo exemplo, restaurante em Gramado, Divino Restaurante em Gramado é o nome desse restaurante, que teve sempre muito indicado por todos os blogs de viagem, muito boca a boca, né? Muita prova social dizendo que era um ótimo restaurante. De repente, voltou a funcionar com a liberalidade de funcionamento, de restrição, de vários cuidados com a higiene, distanciamento e tudo, mas conseguiu a liberalidade para funcionar, volta a funcionar e no primeiro sábado viraliza um vídeo dos seus garçons com o meme, né, imitando o meme daquele ritual que virou piada no Brasil, um ritual africano de sepultamento com o caixão nas costas. Eu imagino que você tenha visto, todo mundo assistiu aquilo no Brasil, e o pessoal com a mesma música do meme, esses garçons vieram com os baldes de espumante dançando, fazendo referência àquele ritual fúnebre, né? Gente, eu imagino que vocês tenham acompanhado, aquilo foi uma avalanche negativa em relação àquele restaurante. Os influenciadores digitais de turismo, de viagem, retiraram a indicação que davam daquele restaurante, publicaram informações negativas referentes a esse episódio. Então foi uma grande mancha na reputação, também num piscar de olhos e sem o envolvimento do dono, sem o envolvimento da equipe gestora. Aquilo, segundo o que foi respondido depois, foi uma ação dos próprios garçons com um cliente. E é por isso que depois eu vou fazer um vídeo falando uma reflexão sobre: será que o cliente sempre tem razão? Isso é um tema para outro vídeo. E é isso, gente. Depois veio o Divino Bar e Gastronomia, que é o nome deles, tentando explicar o que houve, pedindo desculpas sobre o que houve. Sim, é um esforço, precisa ser feito, mas olha, a mancha está colocada. Eles vão precisar conviver com isso, com a imprensa repercutindo 1 milhão de vezes a mesma cena, a mesma imagem, que é um desastre para a marca, para o lugar, até para a cidade, eu diria, tá bom? Então, assim, é isso que eu preciso que você saiba. Reputação não é o que você pensa sobre você, é o que o outro pensa sobre você. Reputação é um esforço de comunicação, seja ele como for, você organiza e trabalha a sua reputação. Se você sistematizar e você fizer esse trabalho, não deixar solto, acredito que possivelmente você vai ter muito mais resultado positivo se você organizar e sistematizar a construção da tua reputação. E terceiro, é ter claro que reputação é algo muito sensível e frágil. Então, cuide diariamente da sua reputação com um olho bem próximo, com uma lupa, para que ela esteja sempre de uma forma positiva, representando o que realmente você faz, representando realmente o cuidado que você tem com o seu trabalho, com a sua carreira.
tá bom? Espero ter ajudado. Se você ficou com dúvida, um vídeo talvez um pouco longo hoje, mas se você ficou com dúvida, você pode comentar, a gente discute um pouco mais sobre como você construir a sua reputação. Falou? Obrigada, você que ficou até aqui comigo, e eu volto. Tchau, tchau.